Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso módulo de inflamação, que é um dos módulos com mais informações práticas do nosso curso. Então eu sugiro que seja uma das aulas iniciais que vocês possam assistir para começar a modificar os hábitos de vocês hoje mesmo. Então vamos lá. Recuperando a saúde, uma introdução à origem de 80% das doenças crônicas. Então, onde estamos hoje? Essa é a era da inflamação. 80%, gente, das doenças crônicas mais comuns, como doenças do coração, câncer, doenças autoimunes, diabetes, inúmeras doenças metabólicas, neurodegenerativas, são quase sempre evitáveis e reversíveis com escolhas de estilo de vida. Estudos como esses, a inflamação e desordens metabólicas, nos trouxeram informações que o papel da inflamação na patogênese de várias doenças metabólicas, incluindo a obesidade, diabetes tipo 2, doença cardiovascular e síndrome metabólica. Outros estudos, como inflamação e câncer, esse estudo que vocês veem aqui embaixo, os autores exploraram a influência da inflamação crônica no desenvolvimento e progressão do câncer, destacando a interação entre as células imunes, as células tumorais e o microambiente inflamatório. Nós vamos discutir muito ao longo do curso esse novo conceito de terreno biológico, de microambientes. Então é muito importante que vocês comecem a prestar atenção nessa causa primordial de grande parte das doenças crônicas. Nesse estudo que vocês conseguem ver aqui, inflamação e doenças neurodegenerativas. Nessa pesquisa de revisão, os autores eles examinam a evidência acumulada que sugere um papel central da inflamação na patogênese de doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica. Eles discutem mecanismos pelos quais a inflamação pode contribuir para a progressão dessas doenças e exploram o potencial de terapias anti-inflamatórias como uma estratégia de tratamento. Gente, todos os livros-textos de neurologia apresentam a informação de que o estresse oxidativo está na causa, está na base de grande parte das doenças neurodegenerativas, como essas que eu acabei de citar. E o estresse oxidativo, ele caminha de mãos dadas com a inflamação, porque o estresse oxidativo, ele é um excesso de radicais livres não compensado pelas nossas enzimas antioxidantes. E quando nós temos um excesso de radicais livres, isso acaba por promover a inflamação, que se torna crônica e está na base de muitas doenças neurodegenerativas. Esse outro estudo, que vocês podem ver aqui do lado, inflamação e mecanismos nas doenças cardiovasculares. O autor ele discute as interações entre inflamação, disfunção do endotélio e aterosclerose. O que é o endotélio? É essa pavimento de células que nós temos na parte de dentro dos vasos. Nós chamamos isso de endotélio. Então, ele vai discutir as interações entre a inflamação, a disfunção dessas células que estão dentro dos vasos e a aterosclerose, destacando a inflamação como um fator chave no desenvolvimento das doenças cardiovasculares. E mais adiante, vocês vão ver nas próximas aulas que existem alguns marcadores inflamatórios que nos trazem exatamente essa informação de o quanto estamos perdendo na guerra da inflamação, na guerra contra os radicais livres, nessa parede, nessa camada de células que está dentro dos vasos. Então aqui vocês conseguem ver o papel da inflamação nas desordens psiquiátricas, como exposto nesses estudos. O estudo aqui de baixo, além da depressão, o papel da inflamação nas desordens psiquiátricas, e esse estudo aqui do lado, o papel da inflamação na ativação da micróglia e na patofisiologia dos distúrbios psiquiátricos. Gente, micróglia são as células de defesa que estão no nosso cérebro. Então é muito importante que vocês saibam que nós temos muitas células no cérebro, mas cerca de 50 até 80% das células no nosso cérebro não são neurônios. E muitas dessas células são micróglia, que são células de defesa, que estão ali para combater invasões, patógenos como vírus, fungos, bactérias e ajudar a remover toxinas que passam da nossa corrente sanguínea diretamente para o nosso cérebro.
Nesses estudos conectando a inflamação com distúrbios psiquiátricos, os autores eles examinam a evidência que sugere um papel importantíssimo da inflamação na patogênese de transtornos psiquiátricos. Eles discutem os mecanismos pelos quais a inflamação pode afetar o cérebro e o comportamento, incluindo a regulação da neurotransmissão, neuroplasticidade e função neuroendócrina. Eu queria trazer para vocês um pequeno exemplo de um médico americano que chama Dr. Daniel Amen. Ele sempre explica que quando nós temos algum problema no joelho, nós fazemos então um raio-x ou uma tomografia, uma ressonância e vamos no ortopedista. Quando nós temos um problema intestinal, a gente faz uma endoscopia, muitas vezes por solicitação do gastro, e levamos esse exame de imagem para o gastro. E quando nós temos algum distúrbio de ordem psiquiátrica, ansiedade, depressão, nós vamos ao psiquiatra e essa depressão e essa ansiedade muitas vezes é atribuída somente a problemas da infância. Então, o que esse médico americano, com a sua ideia revolucionária, fez foi mostrar que muitas pessoas que têm distúrbios de depressão e ansiedade, eles apresentam alterações no fluxo sanguíneo cerebral. Então, essa informação é extremamente importante porque ela mostra que a depressão não depende da falta de vontade do paciente, da pessoa de querer ficar bem. A depressão está relacionada com diminuição de metabolismo e diminuição de fluxo sanguíneo cerebral em áreas específicas. E esse tipo de informação é muito reconfortante, não só para os pacientes, mas para os familiares que agora entendem que a depressão ela pode ser uma doença tão incapacitante quanto estar em uma cadeira de rodas. Mas então, o que a medicina e a nutrição funcionais podem fazer por você? A dieta, gente, e o estilo de vida são os principais modos de restauração da saúde. Em vez de priorizar a intervenção farmacêutica como a primeira e às vezes a única opção para o gerenciamento de doenças crônicas. Gosto de citar essa frase, Victus quoque rationem. A alimentação tem a sua lógica, citada por Hipócrates. Também citou muitas vezes aquela frase que muitos de vocês já conhecem, que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Então a estratégia funcional, ela oferece uma outra maneira na qual os alimentos exercem o papel principal. Resumindo, a cada porção de alimento que você ingere está promovendo ou prejudicando a sua saúde. É importante que vocês guardem que o alimento medicinal de uma pessoa pode ser o problema alimentar de outra pessoa. Isso se chama individualidade. Nós precisamos promover esse tratamento individual. Ou seja, nenhuma dieta ou receita vai funcionar para todos, mesmo que tenham os mesmos sintomas. Então, como saber quais os alimentos nós devemos escolher? Não é? Porque até o momento não temos nenhum teste de laboratório que seja capaz de detectar de maneira confiável e consistente as suas intolerâncias e sensibilidades alimentares. A maneira que nós vamos saber para identificar quais os alimentos precisamos eliminar é fazendo uma dieta de eliminação, o jeito mais antifrágil. Então, por que a eliminação, as dietas de eliminação são um recurso mais antifrágil? Eu vou falar para vocês agora um pouquinho da antifragilidade da dieta de eliminação. Mas entendam primeiramente que as coisas no universo sempre vêm em trios. Por exemplo, na filosofia nós temos as virtudes cardeais de Platão, que são a sabedoria, a coragem e a moderação. Na ciência nós temos os estados da matéria, que é classificado nos 3 estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso. Na psicologia, nós temos as estruturas da personalidade de Freud, né? Cada um desempenhando um papel específico no desenvolvimento patológico, o id, o ego e o superego. E na religião e na mitologia, nós temos a tríade cristã, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós temos também as 3 joias do budismo, os 3 refúgios, o Buda, o Dharma e os ensinamentos e a Sangha, a comunidade. Então, gente, Nassim Nicholas Taleb, ou Taleb, é um autor e um estatístico que ficou muito conhecido por suas ideias sobre aleatoriedade, ou seja, incerteza e robustez em sistemas complexos,
Porque sistemas complexos como o organismo humano, eles apresentam esse comportamento de não linearidade. Ou seja, por exemplo, quando nós tomamos mirtazapina, que é um antidepressivo que eu utilizo muitas vezes no consultório para induzir o sono de pacientes, para que eu não tenha que lançar mão de um calmante ou um indutor do sono, como os benzodiazepínicos, que vocês já sabem, está associado à perda de memória a longo prazo, muitas vezes eu utilizo esse recurso de prescrever a mirtazapina numa dose de 15 miligramas. E alguns pacientes pensam, depois que começam a dormir melhor, que aumentando a dose para 30 miligramas, vão dormir ainda melhor. E isso não acontece. Quando a gente aumenta a dose da mirtazapina, perde-se esse efeito colateral de gerar sono e o paciente passa a não dormir de forma adequada e começa a ter mais fome. Então, esse é só um exemplo para mostrar que o nosso organismo e todos os sistemas complexos na natureza, eles são não lineares. Nassim Nicholas, ele escreveu inúmeros livros como A Lógica do Cisne Negro, além do Antifrágil e também Arriscando a Própria Pele. Dentro desse conceito de antifragilidade, ele fala o frágil, do robusto e do antifrágil. Então, o que seria o frágil? O frágil são sistemas e objetos que são vulneráveis a choques, estresse ou volatilidade, como um copo de vidro, né? Por exemplo, que é frágil porque pode quebrar facilmente ao cair no chão. O que é o conceito de robusto? O robusto são sistemas ou objetos que resistem a choques, estresse e volatilidade sem mudar significativamente. Eles suportam perturbações sem sofrer danos. Uma rocha é robusta porque permanece inalterada mesmo sob condições adversas. E o que é o conceito de antifrágil? Antifrágil são sistemas ou objetos que se beneficiam e crescem mais fortes quando expostos a choques, estresse, volatilidade e incertezas. Então eles não apenas resistem, mas eles também se melhoram com a desordem. Antifrágil é aquilo que melhora com o caos. Então as características são a capacidade de adaptar-se, de aprender e prosperar em ambientes de incerteza e mudança, que são ambientes com alta complexidade e ambientes não lineares. Agora, nós temos uma questão que muitos de nós, sem termos esse conhecimento, nós acabamos muitas vezes praticando uma medicina fragilista. O médico fragilista, ele intervém com veemência para negar a capacidade do corpo de se curar e receita medicamentos com efeitos colaterais potencialmente muito graves. Então entendam de uma vez por todas esse conceito de frágil e antifrágil. Então no corpo humano nós temos a atrofia, o envelhecimento, a perda da massa muscular e isso gera fragilidade. Agora, quando nós fazemos atividade física e nos expomos ao estresse de forma gradual, nós vamos promover a hormese e a hipertrofia, porque esse produção de radicais livres que nós fazemos ao fazer atividade física acaba por sinalizar uma série de vias que promovem o crescimento muscular, isso quando feito de forma gradual, e esse crescimento muscular melhora o nosso metabolismo, nos deixa com maior capacidade de enfrentar o envelhecimento e a progressão da idade. Então, como que funciona o conceito de fragilidade na vida e no pensamento? O frágil, ele é um turista pessoal e intelectual. Não tem conhecimento nem do mundo e nem de si mesmo. O antifrágil, ele tem uma imensa biblioteca externa e também uma imensa biblioteca de conhecimento pessoal. Como que ocorre a fragilidade na ciência? Na ciência, a fragilidade ela tem muita teoria. O que é o robusto na ciência? Quando se estuda os fenômenos. E o que é o conceito antifrágil? A aplicação dos fenômenos baseada em evidências. Como que é o conceito de frágil na medicina? O conceito de frágil na medicina é a via positiva, quando nós fazemos uma intervenção aditiva, quando nós acrescentamos ou prescrevemos uma medicação. O que é o conceito antifrágil? É a via negativa, que é o tratamento subtrativo, quando nós eliminamos itens do consumo, por exemplo, cigarros, por exemplo, carboidratos, glúten, não é? Alimentos processados.
Então, para que vocês entendam de uma vez por todas o que é o conceito de frágil na ética, ele é um sistema que não se arrisca à própria pele. O que é um conceito de robustez na ética? É um sistema que se arrisca à própria pele. E o que é o conceito de antifragilidade na ética? É um sistema que se coloca a alma em jogo. Então, com isso, hoje daremos o primeiro passo rumo ao nosso auge físico e mental, eliminando inicialmente o leite e derivados. Não esqueçam de eliminar os derivados. O glúten, tudo aquilo que vem do trigo apresenta glúten. E os alimentos processados, industrializados, ou seja, todos aqueles que vêm em caixinhas, que vêm em saquinhos, que vêm em latinhas, ou então algum produto alimentício que você precisa ler a lista de ingredientes para saber o que ele contém. Então isso você pode começar hoje mesmo. Espero que tenham gostado dessa nossa aula prática de introdução ao método, pois esta é a era da inflamação e precisamos tratar essa causa raiz da maior parte das doenças crônicas. 80% das doenças crônicas estão relacionadas com a inflamação.